Olá! Você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou o Atlas, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos falar dessa quarta semana da Fazenda. Essa semana que teve briga, já teve roça, já teve eliminação, teve prova que quebrou no meio várias vezes. Mas antes de começar o episódio, eu tenho um recado pra você. Se é a sua primeira vez ouvindo Espiadinha ou ainda não seguiu a gente, siga a gente na plataforma de áudio que você está nos ouvindo. E aproveite e nos siga também nas nossas redes sociais do Espiadinha, no Facebook e no Instagram, para ficar por dentro de tudo quando for sair um episódio novo. E também uma dica, se você estiver ouvindo Espiadinha no Spotify, tem um botão chamado download do episódio, onde você consegue abaixar o episódio gratuitamente e ouvir aonde e quando estiver sem internet. Agora, vamos para o episódio. Vamos falar da briga generalizada que teve na manhã. Que essa briga aconteceu no dia 4. Aconteceu na terça. A briga começou o seguinte. Ela iniciou com o Pelé brigando, batendo boca com o Lucas na cozinha. Já logo de manhã já. Que desde cedo o Pelé estava reclamando que as pessoas teriam mal educação dentro do reality. E o Lucas acusou o Pelé de estar fingindo que tava dormindo na hora que tava ouvindo o pessoal. O Pelé ele já acordou virado ele falou, hoje eu vou brigar com alguém. Ele já acordou com Foi. aquela vibe de que ia arranjar confusão, né? É, Tanto que ele já estava falando isso antes de chegar na cozinha. Aí quando chegou, aí deu essa treta, né? é. Porque o Lucas também, ele se mete em umas encrencas que não dá para entender, né? Sim, Do nada, do nada. essa briga começou, como você falou sobre a porta batendo, foi que o Pelé fingiu que tava dormindo. Bom, pelo menos foi o que o Lucas falou, né? Acusou o Pelé de estar fingindo que tava dormindo. E daí falou que acordou com a barulheira da porta batendo, e daí foi reclamado aí. Foi É. assim que começou tudo. E o Pelé já ficou pistola, já foi lá, o quê? Eu tô Foi. escutando, eu vou. Quer dizer que eu fico aqui na porta, com a porta escutando vocês falando? Nossa, É, ninguém gosta de ser acusado de, né, de ser aquela pessoa que fica a espião. é. E a briga foi evoluindo, foi daí. Nossa. Porque daí teve um momento lá que o Pelé falou assim: ah, primeiro você chama a mãe do Chay de puta, agora você vem falar. Agora você vem falar de ovo. E. Então, mas É, quando o Chay estava na pia, o Chay usou uma xícara, aí ele pegou, ao invés dele lavar a xícara, ele passou uma água na xícara. Aí o é. Lucas estava do lado na pia e o Lucas pegou, se estranhou com ele, falou: Você não vai lavar, não? Como quem diz assim, Aham, você tem que lavar. Ele pegou, passou água só. Aí já sim. começou um encrenca ali, que o É, Lucas não gostou que ele não lavou a xícara. Aí depois sim. ele pegou, quando o Chay também se estranhou com ele, aí ele xingou o Chay, ali que ele xingou o Chay. E o xingou e vazou, né, ali. E aí a Sim. treta com o Pelé aconteceu, ele já tinha xingado o Chay. É. Que aí o Pelé E se aproveitou e foi explicar o que que era um é, xingamento, né? isso daí, isso daí foi a melhor parte, foi Primeiro que bater a porta, não bate a porta é, não. Ele falou, não, eu vou pegar meu remédio. Não, não, você não vai fechar a porta na minha cara não, você está pensando o quê? Aí, isso. aí ele falou assim, se E, você vai, eu posso pegar meu remédio? Ele falou, pode, mas você não vai bater a porta na minha cara. Aí começou uma confusão, né? e quando o Lucas voltou do closet, porque ele foi tomar um remédio, e daí o Shai foi confrontar ele, porque o É, Shai, ele não entendia o vai pra puta que te pariu. Daí o Pelé explicou. O Pelé explicou o xingamento. acho que ele falou PQP, não foi? Ele nem falou o nome todo, ele falou, vai É, para PQP, falou assim.
Isso. Aí o Pelé foi explicar a sigla e ainda destrinchar, né? É. Nossa, Nossa não, senhora. o Pelé realmente, não, falar a verdade, essa intriga do Pelé foi uma coisa tão maluca que quando você conta você não consegue entender, porque isso divide opiniões, né? É. Porque, por exemplo, você fala isso, se você, a pessoa já costuma falar isso se tropeçar, a pessoa fala isso se errar um negócio, né? Sim. Tem gente que fala esse palavrão aí, né? Que considera palavrão, para tudo, qualquer coisa que derrubou um negócio, xinga. Derrubou. Então, assim, na verdade, não seria ao pé da letra, porque se usa para um monte de coisas, né? Sim. Inclusive, a própria mãe xinga, né? É. Nós teve os casos que falaram, não, a minha mãe me xinga também, disso daí. Então ela está se xingando. Então, quer dizer, na verdade, você tá, todo mundo, muita gente entendeu que está mais ligado para ofender a pessoa do que a mãe da pessoa, né? Sim. Então, Não assim, é. é complicado. É, Mas, mas é, explicando palavrão é isso, quando você vai explicar, realmente. realmente, Sim. né? Hoje em dia é gíria, hoje em dia, praticamente. Ficou uma coisa, parece comum, que a pessoa se ofende, mas não porque não tem a ver com a mãe. Se ofende por conta própria, né? Por causa que tem a ver com Sim. a própria pessoa. Não, e tem É, gente que tem já fala normalmente, como essa sim, palavra está o tempo todo na boca da pessoa, né? sim. E daí continua a briga e no meio da Não, briga ele ficou pistola. O cara foi sim, para cima, o Chay foi para cima, você sim, xingou minha mãe, o você mexeu com a minha família. Nossa, isso. E daí o Shai começou a xingar também o Lucas de volta também. E daí o Shai ele teve que ser contido pela Kerline e pela Ruivinha, que pularam na frente do Shai e parou. Fez ele parar daí. não sei como elas conseguiram, né? Porque É. o cara é E, alto. é, depois dessa briga, tivemos o Pelé e a Bia também. Tivemos. Não, Que a Bia para variar, ela tá entrando em umas tretas que eu vou te falar, né? é, E não, o ó, Pelé foi e porque. Mas o você viu como que ela se Pelé, estranhou com ele? Porque então, o bom dia, foi o bom dia. o Pelé entendeu um bom dia em um tom de deboche, entendeu? Ele entendeu. Então, mas E daí porque começou a briga. O que que a Bia fez? Ela acho que ela estava na baia ou ela acordou, alguma coisa assim. Aí chegou ele, ela falou bom dia, acho que era eu não sei se era o Lucas que estava lá fora, era um parceiro dela e o Pelé. Aí ela falou É, bom dia, falou dois bom dias, como quem disse. Falou um bom dia, mas para não achar que estava falando só para o parceiro dela, ela pegou e falou um outro bom dia direcionado para ele, como quem disse, eu estou falando bom dia para você. Aí ele achou que era uma afronta, né? Porque falou, opa, o que é isso? É, aí ele pegou e falou assim, é desse jeito que ela dá bom dia, né? Já ficou com raiva. E é. ela não percebeu muito na hora Olha, que ele tinha ficado com raiva. es- Depois que ele escrevendo, falou. es- escrevendo essa briga, ficou mais ou menos assim, que a Bia, ela falou o seguinte, quando eu não dou bom dia, você reclama. É, Hoje não foi assim, isso é implicância. E daí o Pelé respondeu, Bia, na boa, agora vai ficar implicância, eu não tô nem aí, porque desde o começo eu não vou com a sua cara. E nossa. nisso, e nisso, e nisso já tava já no 8 já, e subiu pra Aí, 80 porque daí, é, daí já começou, já vai pra puta que te pariu, justo você para é quem que otário. justo para quem que foi falar isso, né? Porque É, seu... ela realmente assim, todo mundo considera que ela é mal educada, que ela é isso e aquilo, mas justamente nesse dia é que nem aquele dia da desculpa que o Irã falou. Ela nem se desculpou, ela falou eu pedi desculpa. Então veja, é, as pessoas têm tendência a achar que ela está sempre, como fala, fazendo barraco, sempre sendo grosseira. Mas sim. esse dia ela deu dois bom dia, ela estava de boa ali. É, Quando ela deu os bom dia, só que ela deu dois bom dia, como quem diz, oi, bom dia para a pessoa, né? Para não passar batido, porque senão falar, não falou nem bom dia para mim, né? Ela é, falou bom dia para cada um ali, os dois. E ele pegou, já foi se estranhando. O Pelé
Foi no mesmo dia que ele arranjou a outra treta. O Pelé, ele estava pronto para a guerra nesse dia. Eu Nesse acho que dia ele o não Pelé dormiu tava bem. virado. Ele não dormiu bem, eu acho, porque ele já acordou. Ele estava falando, acho que ele desceu para o trato, e ele já, no trato, ele já estava falando: hoje vai ter, hoje eu tô. É, Lá embaixo ele já estava, como fala, ameaçando, assim, falando: não, eu vou arranjar uma treta com alguém hoje. sim. Só que aí ele não arranjou só uma, ele não se contentou com uma, né? Mas É, essa briga foi tão do nada, foi que chega a ser engraçado de contar depois de ver essa briga, porque por causa de um mero bom dia, é, por causa de um bom dia que foi entendido como tom de ironia, foi é. foi foi pro você é um otário, vai Não, tomar. e depois ele ficou com raiva, que ele falou: que é isso? Uma pessoa, uma menina de 18 anos me ofendendo desse jeito? Aí falou, né, que minha É, família tá vendo um negócio desse, que é isso? Né, eu não tô acostumado com esse tipo de, essa falta de educação, sim. palavrão. E a treta não parou. É, A treta continuou, só que trocou os adversários. Agora foi Deolane e Débora. eles Porque a fazem treta revezamento, né? Eles fazem é, revezamento de treta. daqui a, ó, vai vocês primeiro, daqui a pouco É, é a G. Tem um horário marcadinho, tem certinho lá. uma vai durar 2 minutos, daqui a pouco entra a minha. Já se prepara já. É tipo um É, ringue, você vai é se isso, preparando já. isso. Aí a treta continuou na cozinha. A Débora tentou proteger o Pelé, incluiu a Deolane no meio da discussão. E daí, ela falou o seguinte: essa daqui, ó, não deixa o Pelé falar. Corta umas 20 vezes o Pelé, se referindo a Deolane. E daí as pessoas se enfrentaram, elas se enfrentaram frente a frente, bateram peito com peito, e daí começaram a trocar ofensas daí. Você é a maior baba-ovo daqui de dentro, sobre a Deolane disse pra Débora, e daí você está com medo de passar batido, você está forçando, lá fora eu te pego. Você sempre acaba com isso, né? A Deolane sempre, lá fora eu te pego. A briga, essa manhã que teve na fazenda, ela foi recheada, foi de briga, foi. E não dá pra entender como como que não dá para pegar e entender como que isso daí foi escalando, né? Lucas com o Chay foi bem pesada, né? Depois o Chay ficou tão nervoso que começou a gritar para cima dele, os dois se estranhando. O Lucas é pequeno e o Chay alto, né? Então Sim. fica um gritando com o outro o tempo todo lá, querendo se pegar. Então essa briga foi horrorosa, né? Depois as meninas acharam: bom, só os caras estão brigando, deixa a gente brigar um pouco também. Aí as duas começaram a brigar. Aí vai separar, a turma Sim. separar. Então, assim, no final das contas, foi uma briga generalizada. Foi É, parar essa briga, foi parar que horas? Na hora do almoço, né? foi. E daí continuou. Continuou a briga, só que agora trocou de adversário de novo. Agora foi Bárbara e Deolane, foi. Aí, porque a Deolane e o Pelé estavam discutindo na área externa, na varanda. É. E daí, quando a Bárbara tentou entrar na conversa, e daí a Deolane começou a soltar faíscas pra Bárbara. E daí começou a gritar pra. A Deolane começou a gritar com a Bárbara. Eu estou conversando com o Pelé. E daí a Bárbara respondeu: sim, eu posso me meter. E ainda falou: cala a boca. Ela: você não vai me calar minha boca, não. Não Isso. vou calar a boca, não. Nossa. A Bárbara ali já cresceu na briga também, né? É, Ela não tipo, deixou barato, não, né? a Deolane daí falou o seguinte: aqui não tem briga, não. É papo meu e dele. É, E a Débora perto, porque a Débora também queria continuar na treta, né? Ali. sim. Daí a Bárbara ela teve que dar uma amenizada na treta pra acabar ela. Porque daí a Bárbara falou assim: eu vou segurar porque eu sou educada. E daí acabou a treta. Já deu, né? Já deu, já, cansou. É. Mas, mesmo cansando, não acabou, porque agora 3 pessoas já estavam já envolvidas na próxima treta já. Que foi o Thiago, Tomás e o Alex, foi. Que o. Nossa. Nossa Senhora.
que o Thiago, ele foi confrontar o Alex após ouvir depois de ouvir acusações que ele teria usado ameaças para desistir do jogo. Ele usou contra. Que o Thiago falou o seguinte, que chegaram em mim dizendo que eu estava ameaçando a desistência do jogo, e isso daí o Alex falando pro Tomás. Certo. E depois o Tomás foi explicar a história dele. O Tomás não queria sair da cama, né? Primeiramente, o Tomás. Depois de muita Eles insistência. queriam tirar limpo a história para ver quem que tinha contado. O que o Tomás falou para o Alex do Tiago, né? É. Aí queriam saber exatamente o que ele tinha falado. Então queria trazer ele na conversa porque ele tinha que explicar, se explicar, né? E ele não queria levantar da cama, né? Não, essa treta virou pro lado do Tomás de graça, né? Sim. Porque esse assunto surgiu depois e o Thiago, não falei isso não, eu vou chamar ele lá, não falei isso. Só que, na verdade, eles falaram do Thiago, né? Foi. Ou bem ou mal, quando está se falando do Thiago e falando alguma coisa, está falando coisa ruim, né? Não é assim. As pessoas não vão ficar comentando e falando, o cara é lindo, isso e aquilo. Vai falar, não, o cara passou dos limites, tem que falar com o cara, não pode, né? Tá muito, como falar, tá agressivo, tá não sei o que lá, tá quebrando as coisas e tal. Então, assim, na verdade, eles estavam conversando falando do cara. Quem que passou na hora que escutou? Não teve um que passou e escutou? Alguém estava Acho, escutando a conversa, eu acho. acho que teve, eu acho. Eu não lembro quem que era que estava escutando. Só que aí, não, o Alex saiu da conversa. Ah, tá, não. É. Ele O, tinha conversado. é. Aí E a. depois ele queria contar a versão dele. O que que ele falou? Sim. Porque ele estava achando que estavam falando coisa que ele não tinha dito, né? É. Nossa. E a discussão acabou com o Thiago falando, não confio nas pessoas, e daí vai tomar no buraco mesmo. Eu tive atitude de homem, não vou ficar calado ouvindo essa desgraça aqui não. E daí o Thiago saiu daí e foi tomar água na dispensa. Mas, mas a treta continua no quarto, porque temos treta do Alex e o André, foi. Que o Alex e o André já tiveram já batendo boca já por causa do Vini. Em três semanas ele foi preconceituoso, ele foi homofóbico, machista e xenofóbico. Falou o Alex em voz É. alta no quarto. E daí citou as pessoas também que andavam junto ao fazendeiro. E Ah, o, sim. e o André, ele ficou revoltado com isso, ele ficou. Porque Vestiu a carapuça, né? Porque é, ele porque que anda. andava junto, né? Ele anda com a turma. Aí ele falou, o quê, né? Eu? É, Ah, quando foi que eu quero saber que você está citando meu nome? Ele falou assim, não, eu não citei, ele não citou nomes, né? Na pegou a verdade. carapuça quem investiu, né? É. Ele falou, você está me incluindo? Eu não participo disso, eu não faço, né? Como fala, não concorda com o que o cara falou. O André, ele tá vendo coisas no grupo que ele considera totalmente contra os princípios dele. Mas Só que tá o que ele ficando, faz? Ele, tá andando ele junto. pega, ele pega, mesmo assim, ele pega na hora que ele está vendo essa situação, o que que faz? Eu não vi ele repreender nada, É, ele se afasta um pouco, como quem diz, não tô junto. Aí depois ele se junta de novo. Quando abaixa um pouco a temperatura, né? Ele pega e volta. E tá ali no sim, conforto dele. Então, assim, aí tem horas que ele tá só. Quando ele vê que o grupo tá se cedendo, o que que ele faz? Ele fica mais com o Irã e fica mais com a Babi. Que sim, a zona de conforto dele é ali, né? é. Aí quando ele percebeu que abafou, tá tudo volta pro grupo. Então, assim, o André realmente. E O outra, você André, viu que ele se ofende rapidinho, né? Se é, o, ofende com as coisas. o André, ele tá com um pé no grupo A e um pé lá no grupo É, Lost. ele quer agradar a todos, né? Essa que é a verdade, Sim, né? e não E tá, não tá agradando. não quer tretar com ninguém,
para se posicionar também é muito difícil, que é a primeira vez que ele recebeu o poder do Irã lá para ele decidir foi uma novela, né? Foi. Que os dois passaram vergonha com o poder na mão. Agora, a segunda vez, ele simplesmente entrou no coro contra a Débora, porque estava É, todo mundo contra a Débora. O que que ele fez? Ele é, como fala, tirou a Babi da baia com poder e colocou quem? Com tantas pessoas que tinha, ele foi colocar a Débora na baia, é. né? Então, assim, E, o que eles talvez não concordassem em tirar a Babi da roça, da é, baia, mas eles concordaram em jogar a Débora, né? sim. Então, assim, E, ele tá fazendo o jogo do grupo, ele tá fingindo que não é do grupo, é. sabe? Isso daí eu E, acho bem, assim, para o público não é legal, isso não é legal, sim. né? E para E não, finalizar. não, só para Ah, completar, ele não consegue ser fofoqueiro, que o público gosta até. Tudo aham, bem, um fofoqueiro que seja mais ou menos engraçado, né? Não pode ser aquele fofoqueiro que aumenta as coisas, que, né, às vezes não cai na graça do público. Mas ele não consegue. Ele quer ser tão certo e tão perfeito que não erra, e que isso e que aquilo, que ele tá sendo planta, né? sim. Sendo planta. Até E agora eu não vi grandes posições do André. também não. E para finalizar essa manhã de caos, tivemos o último embate que foi o Chay, o Thiago e o Lucas, foi que o Chay ainda estava revoltado ainda, e daí tirou o próprio microfone para causar uma punição. Nossa, E daí o Lucas falou: é proibido agora xingar a família do Chay, é proibido agora. é, E, e daí o Thiago apareceu irritado daí com o Chay também, e começou a gritar, provocando punição. por A- causa a punição que ele provocou, deu maior é, confusão na casa, né? e daí o Thiago começou a gritar: a casa toda agora tem a ver agora com o seu problema agora? É É, assim? é. E pra. Ali realmente ele, né, é bom. Pra gente é legal, quanto mais punição, melhor, né? Sim, e para finalizar daí o Chay e o Thiago passaram a se peitar, e daí a produção teve que intervir. A produção teve que ligar o microfone e falar: separem-se imediatamente, É. atenção. No meio do quarto, quando eles iam se enfrentar ali no quarto, o grupo, a turma toda em volta, né, tentando ver o que ia fazer, se ia segurar. Aí a produção interferiu, espalhou todo mundo, né? É, Aí foi todo mundo embora. Agora, o problema, eu acho que foi o problema da punição é que quando é proposital, isso daí dá um conflito na casa, né? é, E depois aí continuaram as punições, né? É complicado, hein? sim. Bom, tivemos a roça. Vamos entender toda essa roça. Como é que caiu essa roça? Tivemos o poder que o Irã, como tinha ganhado a prova, ele tinha os dois poderes para mexer no jogo. O Irã ele ficou com um e entregou o outro pro André. O, o André, por sua vez, ele tinha que salvar um peão da baia e trocar um peão da sede. Então, um peão da sede ia para a baia e um peão da baia ia para a sede. Ele trocou a Bárbara pela Débora. Ele trocou. Com isso, a Débora não podia receber nenhum voto da casa. Certo. Não, foi uma jogada inteligente? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, eles estavam querendo, ele quis proteger a Babi, porque quando o Irã deu o poder para ele já sabia, o Irã já tinha dito que queria salvar a Babi, se tivesse alguma Sim, forma de salvar. Só que é o seguinte, como o pessoal da casa lá da Deulane, a Deulândia, já tinha escolhido o Chay como alvo, a única interferência que ele teria era se ele colocasse o Chay na baia. sim, Mas não ia mudar muito, porque, por exemplo, a Débora não ia receber voto, eles iam tudo no Chay. E a Babi não ia receber voto também, porque eles iam no Chay. Apesar de terem motivo para ir nela,
mas eles tinham combinado, a Deolane falou que ia no Chay e o pessoal ia acompanhar ela. Então, Sim, assim, a mudança que ele fez só serviu para uma coisa, para ferrar com a Débora, né? Por é, quê? Porque eu acredito que se a Débora não tivesse na baia, ela não ia para a roça. também acho. Ela não ia tomar voto nenhum, Sim, né? Talvez até o Hum, Resta 1 ela não sobraria, porque ela estava ali porque o grupo no dela, grupo das meninas, né? é, Então, eu- mas eu acho que não deu muito impacto. O poder não deu tanto impacto, né? Só serviu para pôr sim, a Débora na roça. Isso que sim. serviu. E nessa votação, a votação começou o seguinte: tivemos a indicação do fazendeiro, que o Vini ele indicou o Alex, que foi a pessoa que mais infernizou um ao outro. Esses dois são rivais, né, declarados. Isso, e daí o Alex já falou já que o Vini é preconceituoso com vários assuntos, ele é xenofóbico com o Chay, é machista, falando da roupa da mulher, é homofóbico, porque ele chamou de homofóbico por causa na outra votação lá que o Vini chamou o Alex de gazela. Teve isso? Teve. O Vini, acho O que Vini é na uma pessoa primeira vez que ele, desprezível. ele foi falar, o Vini ele não sabe, por exemplo, primeiro a justificativa dele são tudo que não tem sentido. Quando ele falou da outra vez que ele foi justificar o voto, ele foi explicar uma história que não tinha nem como explicar, ele falou duas palavras lá, ninguém entendeu nada. Por quê? Porque ele citou coisas que aconteceram em alguma dinâmica, alguma coisa lá, que às vezes nem passou na edição. Então, Sim, assim, aí de novo ele ia usar uma justificativa, não sei, ele estava treinando para usar justificativa. Aí alguém falou para ele, não, você não pode falar isso, a não ser que você explique tudo. E como às vezes não tem tempo para explicar, né? é, Na hora lá de explicar para você contar uma novela, na hora que você vai fazer a justificativa do voto. Então eles estavam falando, não, se você falar isso, você tem que contar a história completa. Então ele é perdido. Além de falar um monte de asneira e de coisa que não tem nada a ver, né? sim. Ele fala coisa que o cara não pensa, sabe? Ou melhor, sai coisa da cabeça dele que depois ele vai, as pessoas vão falar para ele, ele fala, não, não. E ele falou mesmo. Ele já É, teve várias falas, e outra, ele está se segurando, ele está ele tá evitando confronto. Você vê que tá. depois daquela briga que ele teve com o Alex, que foi uma coisa que ele quebrou cadeira e tudo, ele Foi. baixou um pouco a guarda e ele tá meio assim, fala as coisas que a gente sabe que ele fala, porque a língua dele, né, é o chicote, né? Aham. Mas ele está evitando confronto, você já viu, né? Sim, Voltou ele tá fazendeiro. segurando. A gestão dele de fazendeiro, ele está neutro, tá? Praticamente ele ficou como se não existisse um monte de punição na gestão dele, né? É, Acho que foi a gestão que teve mais punição. Então, assim, foi. ele segurou. Ele se segurou horrores quando ele viu que ele perdeu a mão, né? É, Todo mundo estava acusando ele na casa, né? sim. E então, quer dizer, ele percebeu, não é que está todo mundo errado, o errado é ele. Aí começou a se desculpar naquelas dinâmicas também, nossa, meu Deus. O Aquelas, Vini, nossa, o Vini, ele se perdeu já. O personagem dele já não tá mais pegando. Ele tá tentando fazer o personagem lá do bom moço, é, do cara evoluído, mas não tá dando certo que já não dentro. grita, fala baixo, né? Que bonito, né? É, Ah, tá tá, bom. tá feio demais, tá. Fala baixo querendo voar na pessoa. A É, gente vai. percebe. Se não ganhar a próxima prova, vai ser o eliminado, vai ser. Não Eu tem outro espero que ele jeito. vá para a roça, porque assim, se ele já não está dando nem treta, porque ele está evitando confronto, porque ele fala muita porcaria, né? É, Então ele já tem noção que o público não está gostando dele, que ele bateu na roça, ele vai vazar, provavelmente, que ele vai passar na frente de um monte de gente. Outro sim, Lucas também. Lucas, o é, público está com sede de que ele vá para a roça, tá mesmo. né? Ele é treteiro, né? Bom, também
não sei, apesar que eu acho que se for tirar no Depende. ranço, se for tirar no ranço, é, as plantas ficam, né? Sim. Né? Nós tivemos sorte aí de soltar tirar um vaso, ah, ainda iam O- plantar, tava só no vaso, o vaso é é, semente, uma semente lá. Ah, ah, e a gente teve a votação da sede. E a votação, ela terminou o seguinte: terminou com 9 votos pro Chay e 8 pro Thiago. E o Irã que a gente reclamou na outra votação, que ele tava com o poder, que ele arregou, que ele quis votar no é, Pelé lá naquela passou outra, vergonha. que ele passou vergonha, nessa daqui ele se redimiu, porque ele tinha um poder que era ficar com 5 mil e não votar, e tirar o seu voto da resta, É, ou dar sabonetar, voto, né? é, Sabonetar, para falar a verdade. ou dar voto duplo. E ele deu o voto duplo e botou o Thiago pra roça, com 1 voto de diferença. O voto dele salvou. É. Acho que até agora, tirando a parte de cozinhar, que não, para a gente não tem, tanto faz, o Irã é o primeiro acerto que ele dá, porque até agora ele só errou, Sim, né? Ele também é aquele cara que tá passando uma imagem que é isso, aquilo, bom moço, mas é, tem que prestar um pouco de atenção no que ele anda falando, né? é, Porque, né, a gente sabe que a pessoa, quando está bem à vontade falando, começa a aparecer as asneiras, né? As bobagens, coisas pesadas que a pessoa fala. Então, assim, sim, primeiro que ele era um tremendo de um palestra, né? E planta também, né? Que não para de sim, falar, que fica num looping lá, numa conversa cansativa, né? Ele realmente, o Irã é bem cansativo. Aí foi um acerto dele, né? foi. Um acerto que Bom, ninguém estava esperando também. eu pensava que ele ia pegar os 5 mil Então, naquela hora. Acho que todo mundo imaginava que ele ia pegar os 5 mil. é, Mas ele se redimiu, pelo menos. por um milagre, ele pegou, fez alguma coisa diferente, né? Que É, foi interessante, porque ele jogou, tava todo mundo já contando que o Chay ia para a roça, aí ele jogou o Thiago, né? sim, Nessa hora, essa hora que ele se posicionou, ele tava oscilando muito pro lado do grupo da Deolândia, né? Quando ele tava. fez isso, aí ele se afastou. Aí ele tomou um partido, né? Então, e o povo da Deolândia queria salvar o Thiago a qualquer custo, né? É, E- uma coisa também nessa votação também, que a gente tava deixando passar, foi que durante a votação a Galisteu teve que comunicar o público de casa, porque o Tomás ele falou sobre uma gripe, que todo mundo tá gripado lá dentro da sede, e essa gripe passou por causa que o Chay não lavou a xícara direito. né, ele reclamou da sujeira, da falta de higiene, né? E que É, que o pessoal tá passando a gripe, né? isso. Então quer dizer, a Adriana, E daí a Galisteu teve que explicar daí que eles são é, acompanhados por médicos especializados, mas a sede não dá pra eles limpar, não. Não rola. a higiene é por conta deles, né? É. É. Mas você vê, E, voltou ao assunto da xícara. Essa xícara causou uma discórdia. A maior parte da briga do Lucas com o Chay começou com essa treta ali por causa da xícara. foi. Eles se estranharam ali e o Lucas xingou ele ali já. É. Aí passou. Só que aí quando o Pelé foi explicar, porque aí depois o Pelé brigou com o Lucas, e aí, como o Pelé brigou com o Lucas, ele se achou no direito de falar, não, já que eu briguei com ele, vai ter mais treta com ele. Aí que ele foi explicar pro Chay. Porque o Chay tinha deixado passar batido. O Chay também xingou ele ali. Um xingou o Sim. outro, um xingou o outro. Eu não sei do que o Chay xingou ele,
Mas eles se estranharam ali. Ele falou assim, e o outro falou, vai para... Eu falei, PQP. Aí ele pegou, tudo bem, se estranharam e saíram dali. Aí teve a treta com o Pelé, né? Sim. E aí o Pelé foi explicar para o Chay o que era, e o Chay se inflamou, né? Porque já É, tinha passado, na verdade. Quando ele soube que era que xingou a mãe dele, nossa, a casa caiu, né? é. É. E daí o Thiago ele puxou a Débora da Baia. E a Débora já acabou de trocar com a Bárbara, logo então ela foi pra Baia. E no Resta 1 sobrou a Rosiane. Segunda vez que a Rosiane sobra no A Resta 1. E Rosiane. A Rosiane, Adriane, que são os quatro Nossa. para vetar da prova? São três? É quatro? Eu posso vetar o Lucas ali, o câmera? Então, Eu quero vetar o não, câmera. e ela apontou, quando ela apontou para o lado, que ela apontou para os meninos, aí a doutora Deolane já deu um grito de lá, já. Você viu, né? Aham, Ela deu um grito como quem diz, não, eles não. Aí é que ela viu que pela segunda vez ela tomou uma ordem para ela vetar a Débora, sim. né? Essa seria a. Aí depois ela tomou para si. Não, para mim eu não queria ela eu não queria ver fazendeira. Eu não queria dar chance dela ser fazendeira. Mas a gente viu que pela segunda vez ela foi para o mandado, né? É. Porque a E a primeira vez foram no ouvido dela falar, é para você vetar a Débora. sim. Aí agora na segunda falaram, opa, quando ela esticou o braço, que ela estava pensando, acho que vetar um dos meninos lá, aí ela se faz desentendida, né? A Rose, olha, eu vou te falar, viu? Ela, Decepcionou. ela, se ela ainda falasse, tivesse tido alguma, sei lá, ela é uma tremenda de uma planta ali, e do nada ela entrou na treta, quis, quis tretar com a Débora lá, se estranhar, aí tomou, né, bajulou a Deolane horrores, né? Sim. E você não via ela bajulando outras pessoas, você via? Não. Não. Era a Deolane que ela estava bajulando. E os entornos da Deolane, ela tanto fazia para ela. E aí o É. que aconteceu? Ela foi para o mandado e foi aquela pessoa necessária só para descartar, para descartarem ela, Foi. sabe? Se a, Porque se ela a, estaria mais segura se ela tivesse ficado com os meninos. se a Rosiane ela fosse tão importante pro grupo, eles não ela não teria sobrado no restão duas vezes. Duas vezes ela sobrou no Então, restão. olha, ela passou a maior vergonha, porque ela não foi votada por ninguém, você entendeu? Aham. Ninguém quis tretar com ela, porque a treta que ela teve com a Débora mal e mal respondeu, não deu palco para ela. Então, assim, foi parar no Resta 1, foi parar por causa de Resta 1, porque sobrou pelo grupo, e foi pelo grupo que ela falou que foi acolhida, Sim. né? Então, assim, foi parar na roça duas vezes, seguidas também. Aham. Então, a história dela é uma história que é vexame, né? Vexame. É. E ela indo pela segunda vez no Resta 1 e ela não sabia quem ela podia Ah, vetar. Ah, pelo amor de Deus, não, né? a Rose. Adriane, quem É, que eu tenho que vetar? Quem que são os três aí que eu posso é. vetar? Ela Ah, a Adriane teve que citar o nome de cada um dos três não, e a pra ela Rose ela escolher. quis, ela quis ser engraçada, só que não foi engraçada. Essa é a verdade. Ela achou que o público ia comprar, né? Que, nossa, eu estou abafando, né? Mas É, não foi engraçada, não teve nada de engraçado, sabe? Foi uma chacota, né? Vamos falar o foi. português claro, porque e assim continua, né? É. Bom, tivemos a prova do fazendeiro. A prova do fazendeiro era uma prova simples, era.
Eles tinham 9 patinhos de cada cor deles, respectivamente. Eles tinham que bombear água para descer sobre uma canaleta que chegava lá no riozinho. Tinha que empurrar o seu patinho, o patinho da sua cor, no, em um vão que tinha, que era outro lago de um lado. E quando chegasse no 9 tinha que, tinha que ter uma sorte, pegar a chave certa e abrir para você ter o patinho, o 10º O patinho último, e jogar. o último patinho, né? E É, ainda e para você empurrar o patinho, você tinha que pegar uma arma de plástico, enfiar de numa água, água e encher para você esguichar, né? A isso. água e atirando com esguicho no patinho. Mas, mas essa prova aí teve 2 erros, que os negócios quebrou. A canaleta do Thiago virou do nada. Bom, a câmera pelo menos não mostrou a hora que virou. A É, canaleta do nada subiu. é. O negócio de bombear água do Alex quebrou. Ah, Aí aí, parou a prova. aí parou a prova essas duas Não, do vezes, Alex parou. não, primeiro foi o Thiago, né? Primeiro É, foi do Thiago, depois foi do Alex. isso, O do isso. Thiago, o do Thiago teve comercial. No do Alex, não teve comercial porque eles não estavam preparados pela segunda vez. Eles não É. pensavam que ia quebrar a segunda vez. E, e foi. Tipo assim, o pessoal que testa a prova, é claro, né? No reality show sempre testam as provas. O pessoal tem que testar a prova pensando no pessoal que vai na prova. Tipo, a pessoa que vai pra prova vai com garra, vai com determinação, ele quer ganhar a prova. Então ele vai com tudo. Tem que testar no máximo a prova. É, E e outra, a rapidez, né? Que nem eles querem ter pressa, porque aquilo ali está contando para passar na frente do outro, né? sim, São etapas, então ninguém quer demorar nas etapas ali. é, Porque você via, conforme você descia um patinho na canaleta, quando você pensava que não, já tinha o seu adversário, já estava descendo o pato dele, o outro descendo. Teve uma hora que estava assim, dois para cada um, depois daqui a três para cada um, então estava bem acirrada a sim. disputa ali. E para Então, você ver que o quão acirrado ficou, que desde o começo, pelo menos praticamente desde o começo, quando quebrou a canaleta do Thiago, desde lá o Thiago que assumiu a liderança da é, prova. E é. depois o Thiago ele só empacou porque ele não conseguiu achar a chave que liberava o 10º patinho. E o Thiago, ele deu, como fala, deu azar. Eu acho que sim. Na verdade, acho que acabou sendo um jogo de azar aquilo ali. Por quê? Porque, por exemplo, você se matava na fase da etapa do patinho, você conseguia vantagem. Quando chegava na chave, você tinha quantas chaves? 10 chaves? Isso, 10 chaves para você escolher uma chave que abria. Então, veja, o cara que levou a vantagem para chegar na fase da chave, ele também teve a desvantagem de ser o primeiro. Por quê? Porque ele tinha mais chaves erradas do que a chave certa. Então, por exemplo, ele pegou quantas chaves? 4 chaves, não foi? isso. Isso daí de ser primeiro pode ser bom, porque você tem a chance de pegar a chave lá e abrir lá. Mas pro Thiago foi Ou, ruim, né? é, Pode ou, dar muito ruim. ou como o Thiago, porque as chaves que o Thiago ele foi pegando, ele foi descartando. Ele foi Não, mas tinha que descartando. descartar, então. Mas tinha que Sim, descartar. Se pusesse de volta, aí sim era legal, né? é. Mas daí ele foi É que não podia pôr foi de volta jogando. porque agora o que eu falo poderia ser o seguinte, poderia ter um quadro para cada um. Mas, Poderia. então, por exemplo, em cada quadro tem uma chave certa. Então você vai disputar, você vai ter 10 chaves, cada um deles vai ter 10 chaves. Aí, por exemplo, aí sim, uma chave certa em cada quadro. Aí o que que acontecia? O que que acontecia? É, um deles ia achar primeiro, você concorda? Sim. Mas ia ser pura sorte ali já. Por quê? A chance ia ser igual para todo mundo. É. Agora, você concorda? Quanto maior o número de chaves, maior a chance, menor a chance de acerto. Sim.
Porque, por exemplo, se fosse 5 chaves, você tem uma probabilidade de acerto bem maior do que É, com 10. Agora, se fosse cada um no seu painel, aí sim. daí todo Aí, mundo ia estar de igual. só que um painel só para todos, né? Aí é que tá. O Thiago ficou com uma raiva que perdeu essa prova. Ficou. Isso daí, já vou puxar já para esse tópico Ele já. ficou Quando, pistola. quando teve lá a comemoração lá na sede lá, o Thiago ele ficou tão pistola que ele deu mais ou menos um encontro lá na hora. Ele ia dar um Assim, encontro, só que daí a Bárbara tava na frente. Então a Bárbara que sofreu então o encontrão. eles estavam tudo abraçando o O o Alex. Alex que voltou vitorioso, né? Tava uma Isso. comemoração, né? E ele tava pistola da vida, o Thiago, né? Por E causa ele que ia dar. porque ele perdeu, né? E ele ia dar um encontrão com o Shai. Ele ia dar. Ele foi reto, né? Foi bem reto. Aí Foi. A Babi entrou e tomou um empurrão, né? Deu uma encontrada nela, né? Sim. Agora, o problema todo é o seguinte: ele estava numa adrenalina porque ele estava com muita vantagem para ganhar a prova. A prova estava praticamente ganha por ele, você concorda? Sim. Porque ele chegou muito na frente naquela fase da chave. Agora, É. eu acho que a paralisação da prova, ela deu um banho de água fria neles. Por quê? Você está naquela adrenalina de correr, 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 correr. A prova parou 2 vezes, isso daí dá nossa, tem gente que desestabiliza por causa disso, Sim. né? Porque você está naquela euforia para ganhar, para ganhar, para ganhar, aí parou a prova 2 vezes para a prova, sabe? É demais. É. Eu achei que isso daí também. Tem essas coisas, a gente já tem histórico disso, né? De, Sim. de prova errada, que a pessoa era para ganhar e fizeram perder e virou a madrugada para fazer outra prova. Os participantes eles ficam à mercê, né? Sim. Do que a Record resolver, né? Tivemos a roça, que foi formado com o Thiago, Rosiane e Débora. E a Rosiane vazou. A Rosiane teve 20. Bom, arredondando, teve 21% dos votos. O Thiago teve 27% dos votos. E a Débora teve 51% dos votos. Teve. A Débora, ela. Bom, ela tá subindo. Se o pessoal não se ligar, ou o grupinho, o grupinho da Deolândia, se o grupinho não se ligar, cada roça que a Débora vai, ela vai ficando mais forte, ela vai. Porque é isso daí. É o jogo da Débora, de ser a vítima. Isso daí dá muito Ela. gás, dá é, muito gás. Dessa vez eu acho que, por exemplo, ela foi puxada da baia, né? Não foi votada. Então, na verdade, acabou indo para a roça por tabela, né? E que ela não seria votada pela casa. Dessa vez, não. Agora, que né, ela fala muito que ela não quer ir para a roça de jeito nenhum, mas ela quer aparecer, quer entrar nas tretas, quer puxar, ou como fala, sempre falar com o público, olha, eu estou sofrendo, olha o que estão fazendo comigo, tal, conversar sozinha para chamar atenção. E numa roça ela gosta, né? Você vê que você não vê ela triste porque está na roça, né? Sim, Ela não consegue disfarçar que ela quer estar em evidência, né? é, E agora, o que eu acho, a gente precisa ainda, eu acho que ainda está pouco cedo para a gente saber com relação ao favoritismo de se manter até a final. Por quê? Porque é a terceira roça. A primeira roça nós tivemos, não tivemos embate, não tivemos aliados na roça, sim, certo? Então o Thiago despontou lá com 60%, né? foi isso. Então não tivemos aliados. A segunda, tivemos 2 aliados, dividiu votos.
Então a Débora ficou mal e quase saiu. Ficou oscilando com a Ingrid, né? É, E na terceira foi o contrário, 2 aliados da Deolândia. Então, na verdade, a gente ainda precisa entender e avaliar qual que vai ser o direcionamento do público. Por quê? Não temos ainda como saber, a Débora, que ela cresceu da roça passada para essa, isso daí é fato. Agora, o motivo dela ter crescido, que a gente precisa analisar. Por quê? Porque nós tivemos uma divisão de torcida ali. sim, Porque as torcidas se dividiram votando nos dois. Então, conclusão, quando uma torcida se divide entre 2 aliados, um dos aliados vai sair. Isso aí a gente já sabe, sim. porque você vota para ficar. Se fosse para eliminar, aí a torcida toda ia na Débora. É, Talvez a Débora tivesse sido eliminada. Agora, como é para ficar, a torcida ficou votando, se dividindo ali para votar. sim, Então assim, ainda temos que verificar uma nova roça, com os aliados para o lado do grupo B lá, né? sim. Porque aquela da Ingrid, a do Thiago, ele despontou. Até agora, quem teve a maior pontuação foi o Thiago. Se a É, gente fosse falar de favorito do público, o Thiago foi o que teve a maior pontuação. sim. E Né? essa roça, bom, segundo a Adriane, foi a maior votação dessa edição, foi, por enquanto. E você sabe que eu acho que aconteceu um evento aí nessa votação, que o Thiago, ele ao invés de ele estar numa decrescente, ele estava, ao invés de ele estar crescendo, ele deu uma estagnada e ele começou com algumas atitudes ali que o público, muita gente não votou para ele ficar, provavelmente. Por Sim, quê? Porque ele estava muito querendo já tocar sino, quer sair. Então ele está nessa vibe de sair e o público acabou não votando nele. Por quê? Falou, já que ele quer sair. Então teve gente que provavelmente nem votou, né? sim, E outros dividiram votos. Então, quer dizer, o bem ou mal, eu acho que pelas circunstâncias dessa roça, ele acabou sendo bem votado até, porque provavelmente ele sairia nessa roça, né? Porque por ele ter pedido para o Vini colocar ele, indicar ele, isso o público viu. Por ele ter falado que queria sair, que não queria mais ficar, por ele ter pulado a cerca e ter dito com todas as letras, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu quero ir embora, e fez aquele escândalo todo. Então, o público que viu isso, vamos supor, você está torcendo para o cara. Quem pode votar nele é quem quer ferrar com ele. Fala, não, ele não vai sair agora, só porque ele quer. Você isso. entendeu? Agora, aquelas pessoas que queriam manter ele porque gostaram dele, essas pessoas provavelmente podem não ter votado. Mas é isso então, chegamos ao final desse episódio. Mas antes desse episódio acabar, eu quero saber de você. O que você achou dessa semana da Fazenda? Olha, eu achei uma semana bem movimentada, né? Porque começou com aquela treta generalizada, né? E quando a gente imagina que teve a formação da roça, achei legal, interessante, achei muito bom a eliminação também dessa semana, porque não vai dar muita diferença no game, né? Essas interferências agora de fora, que nem o programa do Faro, essas coisas que a gente sabe que dá atrito lá dentro, né? Já vão começar, já estão começando. E achei que as tretas da madrugada, né? Porque você tá tranquilo lá, achando, vamos apagar a luz, tá tudo certo. De repente começa uma confusão generalizada, gritaria, barraca, empurrão para todo lado. E aí é o que está dando entretenimento, né? Acho que ainda completamos um mês já. Ainda não, eu acho. Então, já teve bastante conteúdo, né? É, Então, eu acredito que
Bom, tá valendo. Por enquanto tá valendo. Eu gostei da semana da Fazenda. Bom, tivemos tretas, né? Tivemos um dia de manhã de só treta só. Tivemos também uma redenção também, né, do Irã. Depois daquela jogada fora na primeira votação, né? Essa daqui ele já compensou já. Salvou o grupo, o grupo B. Olha, tô gostando, tô. E essa saída da Rosiane não mudou absolutamente nada do jogo, então tá muito bom assim, tá? E saindo pessoas que não agregam no jogo, saindo pessoas só que não fazem tanta diferença no jogo. E é isso daí que a gente quer. A gente quer que continue tendo esse entretenimento do grupo A contra o grupo B, e daí os embates que tem. Bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau!